Aqui é o Lewis Magir. Estou cá mais uma vez e desta vez vim resolver o exame de Química 2024 UP. Ok? Então, sem mais delongas, vamos a isso. Entre as ideias de Dalton, há que oferece a explicação mais apropriada para a lei de conservação da matéria de Lavoisier é a de que, ok pessoal, primeiramente, né, temos que conhecer a lei de conservação da matéria. Então, a lei da conservação da matéria de Lavoisier afirma que a matéria não pode ser criada nem destruída. É uma reação química, apenas transformada. A ideia de Dalton que mais se alinha com esta lei é que os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Então, portanto, pessoal, a resposta correta é A. Ok, ainda gosto a número 2 que diz: considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. 1. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e eletrões. 2. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos os eletrões como planetas em torno do Sol. 3. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um eletrão, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum, fotão de energia. As afirmações feitas estão corretas? Ok, querem saber quais são as opções corretas. Então, pessoal, vamos analisar. Então, vamos começar por 1. Então, 1, que onde vemos no modelo de Dalton, está incorreta. Porque no modelo de Dalton, o átomo é considerado a menor partícula indivisível da matéria. Não se falava em protões e eletrões nesse grupo. Ok? Então, está incorreto. Então, para 2 está correta, porque o modelo de Rutherford descreve o átomo com um núcleo pequeno e denso, carregado positivamente, com eletrões orbitando ao redor. Okay? Depois temos 3 está incorreta. Quem propôs que um eletrão, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum de energia foi Niels Bohr e não Thomson. Logo, então, a questão correta é apenas 2, que é a opção D. E na questão 3D, identifique entre os átomos a seguir aquele que apresenta a dispersão eletrônica correta de Bohr. Ok? Então, pessoal, para a dispersão eletrônica de Bohr, então, use-se essa fórmula aqui: 2n ao quadrado. Ok? Então, para nível 1, não é? Nível 1, que é n igual a 1. Então, nós substituímos n por 1, vai ser 2 vezes 1 ao quadrado. Então, isso vai dar 2. Depois, para n igual a 2, vamos ter 2 vezes 2 ao quadrado, que vai dar 2 ao quadrado dá 4, que vai dar 8. Depois, para nível n igual a 3, vamos ter 2 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 2 vezes 9, que vai dar 18, e assim sucessivamente. Então, de acordo com essa fórmula, né, podemos ver que a opção correta é D. E na questão número 4 que diz: não é possível encontrar no mesmo átomo dois eletrões iguais. Este princípio é conhecido como, então, opção A, exclusão de Pauling. Okay. E na questão 5 diz: baseado nos conceitos sobre dispersão eletrônica, analise os itens a seguir. Então, temos aqui o crômio, o cobre e o ferro. Então, querem saber a alternativa correta. Ok, pessoal, se formos a fazer dispersão eletrônica, o crômio tem 24. Então, já está feito aqui. Vamos lá contar até o 24. Teremos 2 mais 2, 4. Depois, 4 mais 6, 10, 12, 18, 20.
20 para 24 faltam 4. Então termina no 3D4, porque para 24 faltam 4. Aqui também farei a mesma coisa, até aqui é 20, para 29 falta 1. É por isso, desculpe, para 20 para 29 falta 9, é por isso que aqui é 3D9. E aqui também tem 26, então para 26, 20, isso tudo, e mais 6, 3D6. Mas como tem 2, esse 2 significa que é perda, perdeu 2 eletrões, por isso fica com 4. Então é por isso que está aqui 3D4. Então a opção correta é B. Todos isso estão corretos. E na questão 6 que diz a configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é o número de órbitas vazio remanescente no nível principal M é. Ok, então querem saber o número de órbitas vazios remanescente no nível principal M. Ok, então pessoal, primeiro é identificar os subníveis ocupados por subnível M. Neste caso, N igual a 3. Ok? Subnível M, o nível tem que ser N igual a 3. Primeira condição. Então, depois temos 3S2 e temos 3P5. Ok? Então, esses são esses com subnível N igual a 3. O M, nesse caso, o nível principal M tem que ser N igual a 3. Então, o primeiro está completamente cheio. Este aqui, então, ocupa uma órbita. Então, teremos um para cima, um para baixo. A dispersão de eletrões, não é? Então, significa que está completamente cheio. Depois temos o subnível P. O subnível P possui 5 eletrões, o que ocupa 5 órbitas parcialmente, 2 órbitas cheios e uma órbita com apenas um eletrão, ok? Depois temos já para o ponto 2 orbitais disponíveis no nível M. Então, o nível N igual a 3, este N igual a 3 tem como subníveis 3S, depois temos 3P, também temos 3D, ok? D, pessoal, temos 3D. Então, total de órbitas disponíveis. Então, total de órbitas disponíveis para 3S, este aqui ocupa uma órbita. E depois temos 3P, ocupa 3 órbitas. E 3D ocupa 5 órbitas, ok? Então, órbitas vazios no nível M. Agora queremos saber quais são os órbitas vazios. Então, o 3D, ok, este aqui, o 3D, este aqui, tem 5 órbitas que estão completamente vazios, ok? Então, o 3D tem 5 órbitas e essas órbitas ficam completamente vazios. Então, o 3P tem um orbital parcialmente preenchido, mas não completamente vazio. Então, significa que o total de órbitas vazios são 5, ok? Uma vez que eu disse que o 3D tem 5 órbitas, mas estão completamente vazios. Então, neste caso será 5, ok? Então, o que significa que a opção correta, pessoal, será C. Okay. E agora a questão 7 na distribuição de eletrões por subníveis. O eletrão de diferenciação corresponde a... Então, queremos saber qual é a opção correta. Então, o que é isso de eletrão de diferenciação? Então, eletrão de diferenciação, pessoal, é o eletrão colocado na configuração eletrônica de um átomo no estado fundamental, aquele que define a propriedade química única do elemento, ok? Então, neste caso, a opção correta para o número 7 é A, último eletrão colocado. E agora o número 8 diz: o local mais provável de encontrar o eletrão e o movimento por si descrito são conhecidos respectivamente por... Ok, pessoal, o local mais provável de encontrar o eletrão é definido pelo orbital, que é uma região no espaço onde há maior probabilidade de encontrar o eletrão. Então, o movimento do eletrão não é descrito por uma órbita, como no modelo planetário neste caso, mas sim por um orbital
que considera a natureza ondulatória do eletrão. Então, neste caso, a opção correta, pessoal, vai ser C. Ok? E na questão 9 que diz: das alternativas abaixo, qual apresenta somente a metal, querem elementos a metais? Então, pessoal, para você saber isso, tem que possuir para a tabela periódica. Então, através da tabela periódica, a gente vê ali elementos que são metais e a metais. Então, neste caso, para número 9, né, metais, são C: carbono, nitrogênio, fósforo, bromo e o diastato. Ok, e a questão 10 que diz: na classificação periódica, os elementos bário, grupo 2, seu grupo é 16, e cloro, grupo 17, são conhecidos respectivamente. Então temos aqui bário, selênio, cloro. Então, pessoal, aqui né, não consegui, né, capturar as alternativas, mas para 10 será C. O que significa que o bário, o primeiro, né, é alcalino terroso. Depois temos no grupo 16 chamamos de calcogênio e o grupo 17 chamamos de halogênio. Ok, e na questão número 11 diz: a cenário alternativo em que o elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda é 4s2 e 3d3. Ok, então, pessoal, para sabermos qual é o grupo período, então dizem que na última camada temos esses dois eletrões subníveis neste caso. Então, primeiro temos que somar os expoentes. Quando termina com D, então você tem que somar os expoentes. 3 mais 2 dá 5, significa que é o quinto grupo. E depois o período escolhe-se o número anterior ao D, então que é o 4, então será 4 período grupo 5. Então neste caso que é a opção D. Então para 12 diz: considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa correta. Ok, então queremos qual é a alternativa correta desse. Então vamos analisar. 2 dizem: os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande afinidade eletrônica. Então é falso. Elementos com caráter metálico acentuado tendem a perder elétrons facilmente. Então possuem baixa afinidade eletrônica. Vamos para B. Com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo diminui. Também é falso. Com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo aumenta. Depois temos C. Para íons de elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de eletrões que o átomo possui no último nível. Então aí é verdadeiro. Para íons de elementos representativos, grupos como 1, 2, 13 a 18, o número do grupo coincide com o número de eletrões no último nível de energia. Ok? Então já nem precisamos analisar a última questão. Então significa que a opção correta é C. Ok, e agora a questão 3 que diz: considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar. Então, pessoal, aqui nem é preciso ler, vou ir direto ao assunto, que é D. A maioria dos elementos químicos é constituída de metais. Então, isso é mentira. A maior parte é que são metais, não metais. Então, logo a opção incorreta é D. E na questão 14 diz: fazendo a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será. Então, queremos a sequência numérica aqui. Então, pessoal, segundo a tabela periódica, a sequência numérica vem assim: primeiro são metais alcalinos, depois vem metais alcalinos terrosos, depois vem temos sim, metais alcalinos, depois metais alcalinos terrosos, depois temos alcogênios, depois temos halogênios e por fim temos gases nobres. Então, seguindo essa sequência, pessoal, então vamos para a opção B. A correta é a opção B. E na questão 15 diz: a organização dos elementos na tabela periódica iniciou com Lavoisier. Teve um grande avanço com a formulação da lei das triadas de De Broglie em 1829. Dadas as triadas abaixo, qual corresponde a metais alcalinos terrosos?
Ok? Então, pessoal, para saberem quais são os elementos que são metais alcalinos, são elementos do segundo grupo da tabela periódica. Então, é só verificarem lá que temos o cálcio, depois temos o estrôncio e temos o bário. A opção correta é B. Ok? E na questão 16 diz: o cloreto de sódio, o pentano e o álcool comum têm suas estruturas respectivamente por ligações. Então, aqui pessoal, o sódio é metal, o cloro é metal, então é iônica. O carbono e o hidrogênio são metais ambos. Aqui também temos carbono, hidrogênio, oxigênio, também ambos são metais. Então, a opção correta neste caso é A, iônicas, covalentes e covalentes. A opção correta é A. Então, vamos logo para 17. Então, 17 diz: uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Então, sempre usar ler todas as opções. A opção correta, pessoal, aqui é B. As velocidades das reações diretas e inversas são iguais. Então, para que haja o equilíbrio químico, para que se atinja o equilíbrio químico, é necessário que haja reações diretas e inversas iguais. Ok? Na questão 18 diz: a produção de amonia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosch, em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo-se um sistema em equilíbrio formado entre os gases. Então temos aqui uma reação. Este processo fornece um rendimento em produtos de reação de 30%, mas é a melhor condição de produção. Sobre esse equilíbrio, podemos afirmar que o amoníaco é igual a constante. Então, pessoal, aqui é fácil. As concentrações dos reagentes e produtos em um sistema em equilíbrio dinâmico não são constantes individualmente, mas o quociente de suas concentrações, o produto das concentrações dividido pela constante de equilíbrio é a constante. Ok? Então, depois B, temos nitrogênio igual a hidrogênio. Então, é falso também. De acordo com a estequiometria da reação, a proporção de nitrogênio e hidrogênio é de 1 para 3, né? A proporção é de 1 para 3, como podemos ver aqui, 1, aqui 3. Então, não são iguais, só por a proporção ser diferente. Então, aqui descartamos. Depois, vamos para C. Então, o C também, pessoal, é falso. A concentração de nitrogênio e amoníaco é baseada na estequiometria da reação e na posição do equilíbrio. Ok? Depois, por fim, temos aqui D também é falso. Em equilíbrio, as velocidades nas reações inversas e diretas são iguais. Então, no equilíbrio são iguais, não é maior, não, são iguais. Então, é por isso que aqui também falo. Então, aqui não há opção correta, pessoal. Ok? Indo agora, pessoal, a questão 19, que diz: observa o equilíbrio. Conversão de entropia é menor que zero. Marque as alternativas que causariam a diminuição da constante de equilíbrio. Então, se é maior e longa, a opção correta é D. Então, quando se aumenta a temperatura do sistema, então isso causa a diminuição da constante de equilíbrio quando se aumenta a temperatura do sistema, pessoal. Então, a opção correta é D. Ok? E na questão número 20 diz: sobre os catalisadores são feitas 4 afirmações a seguir. 1. Um catalisador atua aumentando a velocidade de uma reação, mas não altera o seu rendimento. 2. É uma reação química, o catalisador não é consumido no decurso da reação. 3. Os catalisadores criam uma rota alternativa de transformação de reagentes em produtos. Para isso, uma maior energia de ativação é necessária. 4. O catalisador só é capaz de aumentar a velocidade da reação no sentido direto. As opções que apresentam afirmações corretas sobre o catalisador são: então, pessoal, analisando, está correta, né? Um catalisador aumenta a velocidade da reação, mas não altera o rendimento total da reação, tá certo? Depois temos 2, ok? 2 também está correto. Catalisadores não são consumidos durante as reações químicas, eles permanecem inalterados ao final da reação. Depois temos 3. Então, 3 está incorreto. Catalisadores criam uma rota alternativa de menor energia de ativação para transformar os reagentes em produtos, não maior, ok?
E 4 também é incorreta. Catalisadores aumentam a velocidade da reação, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, não só no direto só. Então, o que significa que a opção correta é A. 1 e 2 que estão corretos. A questão 21 diz: o dióxido de carbono é um gás formado pela reação entre os gases monóxido de carbono e oxigênio, conforme a equação química a seguir. Sabendo-se que em 5 minutos da reação foram consumidos 2,5 mol de monóxido de carbono, qual a taxa de desenvolvimento da reação de acordo com o consumo de oxigênio? Então, pessoal, para tal, o que é que nós vamos fazer? Então, temos aqui 1 mol de monóxido de carbono. Se formos a ver, aqui tem 1, né, que é neutro. Então, 1 mol né, de monóxido de carbono está para 1 sobre 2 de oxigênio. Então, já nos deram 2,5. Então, sabemos que em 5 minutos de reação foram consumidos, então, foram consumidos 2,5 mol, ok, do monóxido. Então, qual é a taxa de desenvolvimento de consumo disto? Então, vamos lá calcular aqui o consumo de oxigênio. Período de meio igual a período de extremo. Significa o quê? Vamos ter X a multiplicar com 1 mol igual a 2,5 a multiplicar com 1 sobre 2. Que isso, pessoal? Metade de 2,5 é 1,25. Então, são esses consumidos de oxigênio que calculamos. Então, aqui querem a taxa de consumo. Então, pessoal, a taxa de consumo de oxigênio é a quantidade consumida por unidade de tempo. Então, a quantidade consumida de oxigênio já calculamos aqui. Então, significa o quê? Que a taxa de consumo de oxigênio, né, é o que eles querem, desenvolvimento da reação de acordo com o consumo de oxigênio, sim, é igual, ok? Consumido está aqui 1,25 sobre o tempo. O tempo já nos deram 5 minutos dividido por 5, ok? Que isto vai nos dar 0,25. Então, opção correta D. Ok, agora que estamos em 2 diz: observa a representação gráfica do desenvolvimento de uma reação química hipotética que relaciona a energia e o caminho reacional. Assinala a alternativa que substitui corretamente 1, 2, 3, 4 respectivamente. Então temos 1, 2, 3, 4 aqui no gráfico. Ok, então para entender os rótulos corretos no gráfico é importante identificar as diferentes partes do gráfico de uma reação. Então, pessoal, para quem conhece esses gráficos, né? Então, aqui no número 1 corresponde ao quê? Corresponde a reagentes, que são as substâncias iniciais que participam na reação. Depois, no número 2, aqui temos a energia de ativação, que é a energia mínima necessária para iniciar a reação. E depois temos aqui no topo 3, que é o complexo ativado, o estado de alta energia que os reagentes alcançam antes de se converterem em produtos, ok? E por fim temos produtos, as substâncias formadas. Então significa que questão 22 temos a opção B. Ok, agora a questão 23 diz: em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre e 5 moles de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema deixou equilíbrio. O número de moles de dióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Ok, então pessoal, aqui criei essa tabela. Então a equação química é esta que se forma. Então temos dióxido de enxofre mais oxigênio, que vai dar dióxido de enxofre. Okay? Então, nas quantidades iniciais, eles dizem foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre. Então, dióxido de enxofre temos aqui 6 e 5 moles de oxigênio, aqui 5. Então, aqui no início, né, como não disseram nada, quando não dizem nada é 0. Então, depois de algum tempo, o sistema de equilíbrio, o número de moles de dióxido de enxofre foi 4. Depois de algum tempo, dizem que temos 4 aqui. Ok? Então, pessoal,
aqui no quantidade de equilíbrio, nós somamos para ter esse valor aqui. Então, 0 mais valor daqui que dá aqui. Então, se aqui é 4, significa que aqui é 4, porque 0 mais 4 é 4. Ok? Esse número daqui de quantidades iniciais, de quantidades que reagem, somando tem que dar 4. Então, como podemos fazer para encontrar o número daqui? Então, aqui temos uma mole aqui. Então, vamos fazer. Uma mole está para 2. Ok? Então, 4 moles de trióxido de enxofre. Então, temos 4. Está para X. X é aqui onde nós queremos saber. Então, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes 4 é igual a 4. A dividido por isso 2 aqui. Que dá 2. Então, significa que no X aqui é 2. Agora queremos o Y. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer 2 está para 2. 2 está para 2. Então, Y está para 4. Y está para 4. Aqui como temos um número. Então, teremos Y igual a 4 vezes 2, que dá 8. A dividir por 2. Que dá o que? 4. Então, o que significa que será 4. Então, valores daqui, para encontrar nos reagentes, nós subtraímos. Nos produtos, somamos os reagentes, subtraímos. 5 menos 2, 3. 6 menos 4, 2. Ok? Então, vamos calcular o kC. kC é igual. Então, nessa reação, a lei de kC, ao determinar, trabalhamos primeiro com produtos. Trióxido de enxofre elevado a 2, como tem o número de moles 2, aqui é elevado a 2, sobre reagentes. Então, teremos aqui dióxido de enxofre ao quadrado, uma vez que temos o número de moles em frente, vezes oxigênio. Então, concentração de oxigênio. Como não tem número de moles, é 1, não precisamos colocar. Então, trióxido de enxofre, temos aqui 4. Então, vamos ter 4 ao quadrado sobre dióxido de enxofre, temos 2. 2 ao quadrado vezes oxigênio, que é 3. Então, teremos 4 ao quadrado, 16, sobre 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, dividindo isso, vamos ter 1,33, 700, 700. Então, que a opção correta é D. A questão 24 diz: o pH de uma solução tampão formada pela mistura de solução com 0,1 mol por litro elevado a menos 1 tem ácido acético e a solução com 0,5 mol por litro elevado a menos 1 tem acetato de sódio. Dados Ka, né, que é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, querem pH de solução tampão. Então, a fórmula para pH aqui está igual a pKa mais logaritmo de concentração de sal sobre concentração do ácido. Ok? Então, pessoal, então a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular o pKa. pKa é dado pela fórmula. pKa é igual a menos logaritmo de Ka. Então, significa que vai ser menos logaritmo. O Ka é este aqui, 1,8 de 10 elevado a menos 5. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui é 5. Ok? Então, significa que pKa, pessoal, vai dar pKa. Então, esse logaritmo, calculando esse logaritmo aqui, vai dar 4,75. Ok? Então, já podemos vir calcular o nosso pH. pH vai ser igual
Então, PK é 4,75 mais logaritmo. Então, o sal, qual é o sal aqui? 0,5 0,5 corresponde a acetato de sódio. Então, colocamos 0,5 sobre o ácido, que é 0,1. Ok? Então, isso vai ser 4,75 mais logaritmo. Então, 0,5 dividido por 0,1 dá 5. Então, 4,75 mais... Agora, logaritmo de 5 dá 0,700 ou 70, né? Então, o que significa que pH vai ser igual. Então, 4,75 mais 0,70, vamos ter 5,45. Ok? Que a opção correta é D. Ok? E na questão agora 25, que diz: dadas as espécies químicas a seguir, qual delas pode ser classificada como um ácido de Arrhenius? Então, pessoal, sabemos que o ácido é aquele que liberta o cortão H+, segundo Arrhenius. Então, neste caso, a opção correta é D.